agora com um convidado nosso, um palestrante que está bem distante. Está lá em Minas Gerais, Dr. Lenz Cabral, médico de trabalho, colega, amigo nosso do coração, excelente profissional, que vai falar um pouquinho hoje sobre os riscos psicossociais e adoecimento laboral, como investigar e quando abrir CAT. Eu vou ler aqui um pouquinho o resumo do currículo dele, porque se for ler o currículo mesmo, aí a gente não acaba o tempo da palestra. Mas vamos lá. Dr. Lenz Alberto Alves Cabral, médico do trabalho, ergonomista, mestre pela FAMERP em São Paulo, especialista em medicina do trabalho pela NANT-AMB, especialista em ergonomia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, pós-graduação Lato Sensu, reconhecida pelo MEC, professor convidado em vários cursos brasileiros de pós-graduação em medicina do trabalho e engenharia de segurança, autor dos livros Abre a CAT, lançado em novembro de 2011 pela LTR, atualmente na sua 8ª edição pela editora Mizuno. Outro livro, Limbo Trabalhista, editora Mizuno, 3ª edição. Ergonomia Integral, na 2ª edição pela editora Mizuno. Trabalho, o Deus Manco, editora Mizuno. Coordenador pedagógico e professor do curso de Ergonomia Aplicada ao Trabalho pela FAMERP, em São Paulo. Coordenador de IPCMSO, gestor e consultor em saúde ocupacional e ergonomia em grandes empresas brasileiras e multinacionais. Caríssimos, vocês, doutor Lenz Cabral, já está aí no ar? Oi, gente, boa noite, é um prazer estar aqui nesse encontro hoje. Eu queria agradecer ao convite aí da CENTE, né? A federada aí da ANANT, com tanto carinho que nos convidou, que na verdade convidou é um grande desafio, né? Hoje, o que me foi encomendado aqui, nós estamos lendo aí sinistros laborais e riscos psicossociais, adoecimento laboral e registro de CAT, mas na verdade, isso aqui está subliminar, vamos dizer assim, a agenda oculta aqui, né? O que está escondido, o que me pediram foi assim, Lenz, como nós podemos facilitar para o médico do trabalho, você que está lá na frente, não sendo do trabalho, com um recurso técnico legal, com segurança jurídica. Na verdade, o que me foi pedido foi isso, certo? E isso é um assunto que nós já discutimos há tantos anos. Nós criticamos que nós não temos nada muito bem definido, né? Mas eu acho que quem nos acompanhar até o final do nosso encontro vai sair daqui com muito mais conforto para estabelecer um nexo causal entre o transtorno mental e o trabalho. Vocês vão chegar a essa conclusão juntos comigo no final do nosso encontro. Então eu peço, acompanha com muita atenção, muito carinho. Eu vou tentar deixar uns minutos depois para perguntas que eu sei que vão acontecer, e é a melhor parte do nosso encontro, né? E nós vamos conversar então. Olha só. Em primeiro lugar, quando nós falamos em relacionado a adoecimento laboral com registro da CAT, um detalhe técnico, está todo mundo vendo o mouse meu aí movimentar? Quando nós falamos em relacionar trabalho com um sinistro, um trabalho com uma doença ocupacional, né? A base é o conceito técnico legal. Mas antes de qualquer coisa, eu quero agora muita atenção de todo mundo, que é um ponto alto do nosso encontro. Primeiro, nós precisamos entender o que é um fator psicossocial. Se vocês procurarem todos os conceitos, aí, o MS, procurar na OIT, Ministério da Saúde, onde você procurar, nos livros de literatura médica, nós vamos ter uma grande dificuldade em encontrar um conceito que a gente se sinta contemplado para usar no nosso dia a dia. Então, eu gostaria que vocês adotassem esse conceito nosso, que você vai perceber o quanto ele vai te ajudar depois que você compreender o conceito, como ele vai facilitar o nosso trabalho. Nós dizemos o seguinte, atenção,
Os fatores psicossociais laborais são agentes ambientais que afetam a satisfação no trabalho ou a saúde mental. Esse é o conceito de fator psicossocial. Olha só, na verdade, o que nós estamos dizendo, se um fator psicossocial é qualquer coisa no ambiente que afeta a satisfação no trabalho e a saúde mental. Como vocês podem perceber, o nosso foco nesse conceito não é no agente, mas sim no efeito dele, ou seja, na satisfação do trabalho ou saúde mental. De maneira tal que qualquer agente ambiental pode ser um fator psicossocial. Isso é fundamental para o nosso encontro de hoje. Você pode ter um risco físico, por exemplo, um ruído excessivo que está te trazendo desconforto, estresse, está te comprometendo, pode te comprometer a sua saúde mental. Você não consegue comunicar direito, raciocinar direito. Você pode ter um produto químico que ele pode tanto te irritar no ambiente, te trazer desconforto, como pode ser um solvente orgânico, né? Como pode ser um metal pesado, aí, chumbo, mercúrio, trazendo um quadro depressivo, por exemplo, né? Nós temos os biológicos, mas como é que o biológico pode causar? Basta nós lembrarmos, gente, o que a Covid fez, né? O agente biológico da Covid, ele causou um transtorno na humanidade, né? Olha só, é um agente biológico. Os ergonômicos, se nós considerarmos uma sobrecarga biomecânica, pode trazer um nível de desconforto, com insatisfação no trabalho e, somado a outros, trazer até um transtorno mental. Nós podemos também, os operacionais, vamos dar um exemplo, o indivíduo trabalha do lado de uma máquina, sem proteção. Ele tem medo de ter um acidente, isso causa um estresse nele durante o dia. O que eu estou querendo chegar com isso? Vocês perceberam que os fatores psicossociais, o conceito dele é qualquer agente ambiental que afeta a satisfação no trabalho ou saúde mental. O conceito está baseado no efeito e não no agente. Esse é o ponto importante, que qualquer agente ambiental pode ser um risco psicossocial. E quando nós comparamos esse agente ambiental, nós comparamos ele com os outros agentes, observa como é que o conceito dos outros agentes é o contrário, eles são baseados no agente. Por exemplo, se você pegar um agente físico, é dito que é uma energia, que pode ser um ruído, vibração, pressão, radiação, etc. Você pega um agente químico, é uma substância, pode ser uma poeira, um fumo, um gás, né? Um agente biológico é um micro-organismo. Olha só, eu quero que vocês entendam, então, que os demais riscos, o fulcro, o centro do conceito está no agente e os psicossociais está no efeito. Isso vai fazer toda a diferença para nós lá na frente. Assim, quando nós olhamos para os fatores psicossociais aqui agora, nós olhamos e começamos a identificar uma porção deles. Eu não vou entrar em detalhe disso aqui, porque isso aqui é algo mal resolvido, né? Assim, nós temos o decreto 3048, que já cita esses fatores psicossociais há muitos anos. Mudança de emprego, ameaça de perda de emprego, ritmo de trabalho penoso, desentendimento, desgaste aqui horizontal ou vertical no trabalho com o patrão, com o colega de trabalho, com o cliente, com o fornecedor, e etc. e tal. Os fatores psicossociais, segundo o E-Social, na tabela 23, que, atenção, ela está riscada não por artefato, porque essa tabela, ela apareceu uma tabela de risco psicossocial e desapareceu por encanto. Então, se você usar um código desse aqui para notificar um transtorno mental no E-Social, ele não aceita. Essa tabela não existe. Eu só quero mostrar que foi sugerido uma tabela oficial para o E-Social e que foi tirado de circulação, certo? Eu quero mostrar o que tem para ver onde que nós podemos chegar. É esse o objetivo. Então, não existe risco psicossocial definido no E-Social. Se você for notificar um transtorno mental como sendo do trabalho no E-Social, você não terá respaldo de índice, ou seja, você não tem um número correspondente, como um acidente de trabalho, cortou com faca. Qual é o agente? Faca, você procura, está lá, certo? Aqui você não vai encontrar.
certo? Você tem que usar o NIC, não informado. Quer dizer, aqui já começa a segurança jurídica. Imagina, você notifica um acidente do trabalho do tipo doença ocupacional, certo? Só que você não pode citar o agente, porque o próprio E-Social não reconhece esse agente. Já começa uma insegurança jurídica aqui. Por isso que eu fiz questão de mostrar isso. O Ministério do Trabalho fez um guia para nós, e na promessa de um manual, que nós estamos aguardando esse manual, né? Esperamos que ele venha logo, vai ser muito bem-vindo, que nós temos aí que a exigência institucional pelo Ministério do Trabalho começa em maio, não é assim? Então, nós estamos esperando que isso venha, esse manual. Mas até aqui, o que foi feito foi o seguinte: olha só, os fatores psicossociais relacionados ao trabalho foi listado um grupo de fatores e até sugerido nesse mesmo guia, monte o seu kit de fatores psicossociais. E aqui ele cita, por exemplo, assédio de qualquer natureza, a doença do outro lado, transtorno mental, vamos pegar aqui, baixa justiça organizacional, transtorno mental, excesso de demanda de trabalho, sobrecarga, transtorno mental, DORT, doenças. Isso foi sugerido pelo Ministério do Trabalho, certo? Se nós olharmos continuarmos olhando as outras citações de riscos psicossociais, nós vamos ter que, na portaria 5674, né, de 2020, nós temos isso aqui, está coalescidos em grupos, viu, gente? Nós juntamos para ficar mais fácil o raciocínio, né? Nós vamos ver que estão lá, jornada de trabalho, desemprego, eu não vou citar um por um, que não é o nosso objetivo, violência no trabalho, discriminação, definição da tarefa, trabalho intermitente e etc. Eu estou mostrando tudo que existe na nossa legislação, né? Porque é nela que nós temos que basear para chegar no final do nosso encontro hoje com um certo conforto, nós termos condições de dizer isso é do trabalho, isso não é do trabalho. A portaria 5674, ela ampliou essas doenças ocupacionais. Eu juntei isso aqui em grupos, mas o número é muito grande. Só aqui em azul estão os CID-F, os transtornos mentais, mas ela está dizendo também que os riscos sociais podem ser responsáveis por infarto cerebral, AVC, neoplasia maligna da mama. Eu não vou discutir isso aqui, né? Olha, eu não concordo com isso, eu concordo. Não é esse o nosso objetivo. Eu quero mostrar o que a legislação exibiu para nós, tudo que eu estou mostrando, que é documento legal, né? Para ver onde nós vamos basear lá na frente para a gente ter mais segurança jurídica. Já o decreto 3048, a lista B, tão conhecida por nós, ela listava 12 doenças, que ampliou agora, né? Então, aqui as 12 doenças, né? Transtorno cognitivo leve, episódio depressivo e etc. e tal. Não vamos citar um por um, que, mais uma vez, não é o objetivo. Quando nós olhamos para o mesmo decreto, mas na lista C, olha, gente, a lista C eu tenho que considerar, porque quando lá no INSS, quando vai fazer, o perito vai fazer, o perito federal, o perito do INSS vai estabelecer um nexo, ele tem uma instrução normativa 31, que ele tem 3 possibilidades de nexo causal, individual, profissional e o NTEP. E o NTEP é uma relação que existe entre a doença e a atividade econômica, o CID e o CNAE. Então, eu tenho que respeitar isso aqui, certo? Eu tenho que olhar quais os transtornos mentais se relacionam a qual tipo de atividade. E nós temos aqui doenças aqui do humor, de transtorno do humor, de ansiedade, com quadro psicótico, sem quadro psicótico, esquizofrenia. Você concorde ou não, isso está na nossa legislação, está lá escrito na lista C do decreto 3048, né? Muito bem. Quando nós olhamos para as doenças ocupacionais, os sinistros que aconteceram ao longo da história aqui no Brasil, desde que nós começamos a monitorar e acompanhar, né?
nós percebemos aqui, esse diagrama nosso já é conhecido há muitos anos, eu já uso há uns 15 anos, mais ou menos, tem todos os livros nossos, né? E nós dizemos assim, quando nós observamos uma crescente complexidade, né? Uma crescente complexidade do primeiro sinistro dessa onda que aconteceu na década de 70, acidente de trabalho, de maneira que vai subindo Pair, Lerdor, transtorno mental, assédio moral, etc, etc e tal. O que nós vamos percebendo? Isso aqui vai tornando cada dia mais complexo. E nós conseguimos evidenciar isso aqui uma certa tranquilidade, né? Ou seja, quando nós olhamos as 3 primeiras gerações, ou seja, a primeira geração de acidente de trabalho, o risco é operacional, o risco de acidente. Pair é o ruído terceiro biomecânico. Isso aqui para nós são riscos bem definidos. Nós ficamos à vontade em abordar isso aqui e estabelecer um nexo causal, né? Para isso, acho que nem justificaria eu estar aqui hoje. Isso aqui hoje nós temos modelo, a nossa equação do nexo causal, acidente de trabalho, que, graças a Deus, nós temos a honra de ser usado aí pelo Brasil todo, tanto pelo médico do trabalho, engenheiro de segurança, pela justiça do trabalho, né? As nossas equações, tanto para o acidente de trabalho como para a doença ocupacional. Agora, quando nós vamos para as 3 gerações seguidas, ou seja, transtorno mental, assédio moral e burnout, o que nós observamos nisso aqui é algo assim realmente interessante. Nós olhamos para isso aqui e percebemos, primeiro, os 3 são produzidos por um risco só, risco psicossocial. Vocês observam que cada uma das 3 gerações, cada um tem o seu risco individualizado, né? Agora, as 3 gerações seguintes são produzidas por um risco só. Ou seja, o risco psicossocial, ele pode produzir um transtorno mental, que é um dano, né? Um dano mental, como diz o artigo 91 da Lei 82.13, tem que ter um transtorno, né? Mental, um assédio moral, que isso aqui é um dano no patrimônio jurídico. E o burnout, que nem hoje é mal definido se não é doença, né? Eu até sugiro, dúvida, vamos ler o livro maravilhoso do Mendanha, né? Burnout, o que não te contaram sobre burnout, né? Ele aborda isso com muita propriedade, com muita fundamentação, acho que vale a pena ler. Olha só, quando nós olhamos para essa dificuldade desses riscos, nós vamos perceber o seguinte, os riscos psicossociais, eles são riscos complexos, né? Nós temos, na nossa ergonomia integral, nós classificamos os riscos em 9 grupos de acordo com as dimensões desse risco. No caso aqui, a complexidade do risco, ela divide os riscos em 2 grupos. Tem um grupo que é de avaliação direta, é muito óbvio isso aqui para nós. Você, por exemplo, ruído, repetitividade, postura, estado, calor, frio, ou seja, você não precisa nem conversar com o trabalhador, você chega no ambiente, mede o agente ambiental, primeiro, como diz agora a nossa legislação, muito bem dito, né? Primeiro você detecta aquele agente ambiental, depois você avalia aquele risco, né? Você chega lá e diz assim, é ruído, você põe um dosímetro na lapela e faz, repetitividade, você filma e conta, enfim, é objetivo. Agora, olha para o risco psicossocial. O que nós falamos ali atrás? Que o conceito ia nos ajudar muito. Vocês se lembram que o agente psicossocial, o conceito se baseia no efeito e não no agente. Atenção! Se baseia no efeito e não no agente. Ou seja, se você quer saber sobre um risco psicossocial, você não pode fazer como o ruído, a repetitividade, a postura estática. Você tem que perguntar ao trabalhador se aquilo incomoda. É um risco de avaliação indireta, certo? Mesmo porque você tem um agente ambiental que ele pode, para ser um trabalhador, um risco, para um indivíduo pode ser neutro e para outro pode ser, no lugar de uma ameaça, é até um incentivo para ele. Olha só, né? Então é difícil, você tem que perguntar para o trabalhador. Por isso que nós chamamos de riscos complexos e que eles são de avaliação indireta, certo? Hoje aqui eu queria bater firme no seguinte, nós não vamos discutir o nexo
da doença com o trabalho, sob o enfoque do INSS. Isso é uma situação da Previdência Social. Ele tem lá suas ferramentas, a gente estava dizendo, a Instrução Normativa 31, o perito vai andando quadro a quadro para caracterizar ou não aquele sinistro como sendo do trabalho. É uma coisa, é uma cartilha. Isso aqui foi até fundamento do meu mestrado, que nós temos 3 tipos de nexo, né? O do CESMIT, do INSS e a Justiça do Trabalho. Idem com a Justiça do Trabalho. É a mesma situação. Na Justiça do Trabalho, o que vai interessar não é nem só o estabelecimento do nexo. Se não for descarta, o juiz vai dizer assim, o senhor vai procurar outra vara, civil ou criminal, mas aqui no trabalho isso não é do trabalho. Muito bem. Agora, se for do trabalho, o assunto não morre aí. Quando é do trabalho, o SESMIT emite uma CAT, ou não emite quando não é. Quando é do trabalho, o INSS concede um benefício acidentário. Se não é, é um benefício não acidentário. A Justiça do Trabalho, ela, além de dizer se é ou não é do trabalho, ela tem que estabelecer um quanto indenizatório, uma relação que existe entre a extensão do dano e da culpa. Ele junta os dois, estabelece um quanto indenizatório. Nós não vamos discutir isso aqui. Hoje, o nosso foco é SESMIT. Foi me solicitado para eu ajudar o médico do trabalho no SESMIT como caracterizar ou não o acidente do trabalho. Certo? Isso aqui tem que ficar bem claro para nós. O que nós estamos abordando? Bom, há muitos anos nós temos aqui o nosso trigrama do nexo, né? Que ele se sustenta com base aí no risco e no dano, ou seja, o trabalho e a doença. E é isso que nós precisamos fazer para a gente chegar às nossas conclusões. E eu peço agora muita atenção de vocês, que agora eu vou exigir um pouquinho de raciocínio nosso aí para a gente entender isso aqui melhor. Olha só, eu vou partir de um risco bem parametrizado, que é o ruído. Todo mundo fica à vontade com ele, né? Que aí nós vamos conseguir entender tudo lá para frente. Olha só, eu vou considerar essa avaliação aqui da Associação de Higiene Ocupacional Americana, né? Ele diz assim, 10% do Léo, né? Limite de exposição ocupacional, limite de tolerância aqui para nós, vamos chamar assim. Ele diz que tem 5 níveis de exposição. O primeiro é quando é 10% do limite que a gente aceita como limite de tolerância. Quando é 10 a 50, é um nível 2 e vai 3, 4, 5. Só que para nós olhamos para o ruído como higienista, aqui interessa para nós acima de 50% do limite de tolerância. Aí ele é um risco. Nós chamamos de nível de ação. Né? É nível de ação que eu vou ter que ter ações. Certo? Teve um vazamento de som. Quem tiver, por favor. Obrigado. Fechar o microfone. Bom, nós temos aqui, então, o nível de ação. Quais são essas ações? Ora, o setor médico vai avaliar esse paciente, pedir audiometria, o PCA por inteiro, vai avaliar constantemente esse risco ambiental, se ele diminuiu, se aumentou, se o EPI dele está sendo suficiente para trazer dentro do limite de tolerância, para não causar perda nesse trabalhador, vai observar se o EPI tem sido trocado regularmente, se ele tem CA, certificação do Ministério do Trabalho, né? Se tem treinamento, enfim, toda ação, por isso que chama nível de ação, as ações que nós vamos ter. A partir da metade do limite de tolerância, já entra em nível de ação, ou seja, já é legalmente um risco. Olha só, aí nós dizemos assim, se ele estiver, atenção, que lá na frente nós vamos ter que entender isso muito bem aqui, se ele estiver dentro do limite de tolerância, certo? Olha, dentro do limite de tolerância não é uma opinião pessoal de ninguém. Está escrito na nossa NR 15.1.5 que é uma condição que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. 35 anos ele trabalha aqui, certo? E não vai ter nada, né? Alguém pode até dizer assim para mim, Lesmo, mas tem pessoa que é hipersuscetível, né? Às vezes, num nível menor aqui, ele pode ter essa doença. Não, eu não vou discutir, pode sim. Só que legalmente eu vou considerar
o risco a partir de 50%, certo? E vou considerar que aquilo é do trabalho quando extrapolar o limite de tolerância. Antes disso, eu não posso extrapolar. Se for uma hipersensibilidade individual, paciência. A nossa legislação não prevê isso, certo? Olha só, aqui nós temos o nível de ação e mostrando aqui o limite de tolerância, aqui 50%, né? Acho que o pessoal fica à vontade. Olha só, eu peço a vocês agora, dê uma olhada com calma, eu vou fazer um paralelo, tudo do ruído, depois nós vamos exportar esse raciocínio para os riscos psicossociais, o que a gente pode raciocinar. Observa só, um trabalhador fez uma audiometria e tem esse audiograma para a gente avaliar. Ele diz para nós assim, ó, observa só, depois de 5, ele trabalha 5 anos nessa empresa, e ele fez lá uma audiometria e deu esse registro aqui, um rebaixamento. Se você olhar para essa audiometria, ela anda em cima da casa, mia, toma leite, não é assim? Ela tem todas as características de uma perda auditiva produzida por ruído, né? Primeiro, é neurosensorial, bilateral, frequência alta, simétrica, tem as características todas, né? Muito bem, mas quando você olha para isso, olha, então, se é uma perda auditiva, ele trabalha no ambiente laboral onde tem ruído, né? Agora, observa só, porém, está dentro do limite de tolerância. É uma afirmação que foi assinada pelo Programa de Conservação Auditiva, pelo PCA. Olha só. Ou seja, o que o PCA está dizendo? As medidas preventivas legais que são exigidas pelas normas regulamentadoras estão implementadas, certo? Eu pergunto para vocês, vocês acham que isso aqui é um acidente do trabalho? É uma doença, do subtipo doença ocupacional? O que é que vocês acham? Eu sei que teve colega agora que se coçou, né? Não é possível, né? Isso aqui é um padrão Pair. Trabalha no ruído, isso aqui, né? Isso aqui vocês se deparam todo dia, especialmente lá o médico examinador ou coordenador de PCMSO, quando ele está examinando, né? Ele depara com isso aqui, com essa situação. E aí, tem o ruído, ele teve um rebaixamento. Eu abro ou não abro essa CAT? Eu considero ou não como sendo do trabalho, certo? Atenção, vou repetir. Embora seja padrão Pair, ele trabalha no risco ruído, mas o PCA da empresa está assinado que as medidas preventivas legais foram implementadas, certo? Não é acidente do trabalho, não deve ser aberta a CAT, não se encontra em risco acentuado, certo? Por quê? Porque as medidas de controle são adequadas. E quando você volta para o texto aqui da NR15, que eu acabei de citar, ela diz para nós que ele pode trabalhar durante a vida inteira sem causar dano à sua saúde, durante toda a sua vida laboral. Está escrito isso aqui. Está escrito, certo? Agora, vamos continuar o nosso raciocínio e ver onde nós vamos chegar com isso. O que nós podemos concluir com isso aqui? O que nós podemos concluir? Olha só, então, nós vamos perceber o seguinte, eu tenho um agente ambiental, vamos continuar com ruído para ficar fácil. Ruído, todo ambiente tem ruído, não tem jeito, seja baixo ou alto, tem ruído. Mas para dizer que ele é um risco ambiental, eu tenho critérios, certo? Esse critério é um nível de ação maior que 50%. Se não, nem risco é. Do ponto de vista de engenharia ocupacional, nem risco é, certo? Esse aqui é de avaliação quantitativa. Mas você ter um risco no trabalho não quer dizer que ele é suficiente para produzir uma doença em alguém, ou seja, que ele é um risco acentuado acima do limite efetivamente tolerável, certo? Porque tem que ter critérios para isso. Para você dizer que é um risco efetivamente que causou uma doença, ele tem que ser efetivamente acima do nível de tolerância, certo? Uma exposição intolerável. Ora, então eu tenho que entender o que é esse tal de risco acentuado, né? Isso aqui, gente, nós já temos publicado isso há uns 15 anos também,
Eu não consigo aprofundar muito em detalhes o risco acentuado, mas eu vou falar só rapidinho para a gente entender o que é ele, senão nós não conseguimos compreender na frente. O que é um risco acentuado? Olha o conceito. O conceito é importantíssimo, né? É uma exposição laboral, um risco ambiental em nível, atenção, efetivamente acima do limite de tolerância. Olha só, efetivamente acima do limite de tolerância. Olha, se uma pessoa trabalha 90 decibéis por 8 horas, beleza, aí ele está acima, porque é 85 decibéis por 8 horas. Espera lá, mas se ele usar um EPI que baixa essa exposição a esse perigo, e o risco dele agora trouxe para dentro do limite de tolerância, isso não é um risco mais acentuado, certo? Olha só, é efetivamente acima do limite de tolerância. Vamos ver as situações que a gente entende melhor. Tem um caso simples, que é por falta de qualquer medida técnica. Esse que eu acabei de falar. O indivíduo trabalha num ambiente com 90 decibéis por 8 horas sem nada. Ele não tem equipamento de proteção individual, não tem medida coletiva, não tem nada. Ele trabalha 90 decibéis por 8 horas. Bom, se aquele rebaixamento que nós mostramos ali fosse nessa situação, era do trabalho e não se discute. Abre a CAT e não discute isso não, certo? Agora, olha só, você pode até ter medidas técnicas, mas que são ineficazes. Ora, gente, você quando faz uma avaliação ambiental, você vê o nível de ruído que se encontra e aí você vai projetar o PCA, engenheiro de segurança médico do trabalho, técnico de segurança, fonoaudiólogo, isso é a equipe inteira, né? Vai olhar qual o nível de rebaixamento que esse protetor auricular deve ter, já que não tem medida coletiva, para baixar, para trazer dentro do limite de tolerância, certo? Mas você comprou um que ele, embora ele abaixe o nível de som, de ruído que ele tem durante o dia, mas continua ainda acima do limite de tolerância, ou seja, as medidas existem, mas são ineficazes. Olha só, nós temos uma outra situação que está tudo redondinho. Você tem um trabalhador que está tudo, as medidas trabalham no ruído, mas tudo está sendo respeitado. Só que agora, nesse último ano, começou a fazer hora extra diária. Ora, a gente sabe que a relação de exposição está relacionada ao tempo de exposição. Quando a gente fala em C1, T1, né, para nós lá, no cálculo da dose, você aumentou a exposição, vai aumentar a dose dele de exposição. Então, uma jornada majorada pode aumentar. Por isso até a gente recomenda que todo PCMSO deve trazer escrito assim, esse documento foi elaborado para uma jornada de 44 horas semanais, conforme a nossa CLT. Olha só, isso já lá desde a Constituição de 88, que agora está aqui para ser mexida, etc. e tal. Todo documento deve trazer isso, né? Você está dizendo, se aumentar isso aqui, eu tenho que mexer no meu PCMSO. Aliás, no PGR, mexer em tudo, né? É o custo alto de uma hora extra que pode trazer consequências. E ausência de documentação. Vamos dar um exemplo aqui. O indivíduo trabalha no ambiente lá, aquele que trabalha lá a 90 decibéis por 8 horas. Mas usou um equipamento que baixou agora, está dentro do limite de tolerância. Ótimo. Não tem jornada majorada. Certo. Muito bem. Aí você vai para o PCA e pergunta, tem feito treinamento? Olha, no último ano a empresa teve uma dificuldade financeira, nós não estamos conseguindo trocar os EPIs no tempo certo, da manutenção. O treinamento não foi feito direito. Ou seja, se você não tiver a documentação desse EPI, do trabalhador, da entrega do EPI, do treinamento, enfim, toda a documentação necessária, não vou entrar em detalhe, que não é o nosso objetivo, se você não tiver toda essa documentação, continua sendo um risco acentuado. Se você se lembrar do direito do trabalho, ele diz assim, indúbio pro réu condena o crime, aqui é indúbio pro operário. Né? Em dúvida, você conta a favor do operário. Isso é muito conhecido. Né? Ou seja, você tem dúvida, vai tombar para que aquilo está em risco acentuado. Então, são as 4 condições para a gente dizer que é risco acentuado. Agora, eu estou medindo o tempo aqui, eu quero deixar um minutinho para deixar para perguntas. Né? Olha só, então,
Quando você tem medidas técnicas inadequadas, seja elas quais forem, né, ou qual for, apenas uma, ela comprometeu o resultado, cai numa condição de risco acentuado. Esse conceito nosso já tem uns 15, 17 anos, mais ou menos. Vocês vão perceber como é que ele vai ser importante dentro da legislação atual agora, em especial da NR1. Como é que isso tem um peso diferenciado para nós? Graças a Deus, a nossa NR1, ela agora assumiu um protagonismo que ela deveria ter assumido há muito tempo, né? Caput das NRs está lá em cima. Ela encabeça, começa todas, né? Olha só, ela quando fala agora em probabilidade e severidade, nós já preocupamos com isso há muitos anos. Nós falamos em perigo, em risco. Agora a NR colocou isso, trouxe isso para nós, né? Nós temos que aplaudir, né? Foi uma coisa muito boa. Mas vamos nos focar, não vou entrar em detalhe da matriz de risco aqui, que não é o nosso objetivo. Eu vou pegar que os dois elementos, quando nós cruzamos para chegar na matriz de risco, o elemento probabilidade. Observa só. Agora eu peço muita atenção. Nós dizemos assim, o perigo é um potencial de causar dano. É algo qualitativo. É perigoso ou não é perigoso? Não é assim? O perigo existe ou não? Né? Muito bem. O risco é quantitativo, é percentual. E o que é o risco quando nós comparamos com o perigo? Nós falamos que o risco é uma exposição ao perigo. Você tem lá um ambiente perigoso porque ele é muito ruidoso. Ah, muito bem, tem ruído alto, sim. Tá, eu medi e deu um movimento, deu lá 90 decibéis por 8 horas, 93 decibéis, muito bem. E deu uma dose, assim, acima do limite tolerante, muito bem. Mas eu pergunto, quanto tempo você fica? Não, fico 3 minutos, 5 minutos. Você usa equipamento ou não? Existe uma medida, uma proteção coletiva. Enfim, é a maneira que você se expõe ao perigo que é o risco. Observa só. Então, quando nós olhamos para essa matriz de riscos, o elemento probabilidade está aqui a nossa resposta para a gente tornar mais objetivo o nosso nexo causal de transtorno mental com o trabalho. Aqui está um pulo do gato para nós, que nós vamos fazer algo assim, amparado pela legislação brasileira. Observa só. Quando nós olhamos para avaliar a probabilidade, nós temos 5 níveis aqui de probabilidade, né? Quando o controle é muito bom, em conformidade legal, etc, etc. Observa só, nós temos 5 níveis. Os 2 primeiros, eles respondem, atendem a legislação brasileira. Olha só, representa a melhor tecnologia e prática de controle disponível. Quer dizer, pode ser até mais do que a nossa legislação exige. Ou, no mínimo, controle seguindo as normas legais mantido adequadamente. Essas 2 condições aqui atendem à nossa legislação. Então, você concorda comigo, quando você tiver um risco, seja ele qual for, físico, químico, biológico, ergonômico, psicossocial, se você tem lá um conflito entre trabalhadores, horizontal, por exemplo, entre colegas, né? Mas você agora implantou medidas lá, né? Treinamento de liderança, enfim, não vou entrar em detalhes, você implantou medidas que agora neutralizaram. Então, você tem um risco, assim como no caso que nós mostramos, você tinha o ruído e teve uma perda auditiva e não era do trabalho, aqui você pode ter um risco ambiental, mas se as medidas que foram implantadas são suficientes, elas respondem, você vai ter uma condição que não é risco acentuado. Porque as 3 de baixo, observa só, controle adequado com pequenas deficiências. Não interessa o tamanho da deficiência. Gente, se você, numa via, qual a velocidade máxima? É 80 km por hora, certo? Se você for pego a 81 km por hora, se você bater um carro, atropelar uma pessoa, se você tiver até 80 km por hora, é uma situação A. Se você tiver 81 para cima de 80, é uma situação B. Você cometeu um ato ilícito. E a ilicitude, se você olhar no Código Civil, né, é quando você, entre outras possibilidades, você excede os limites legais aceitos. Olha só. Então, quando você tem, aí você tem um risco acentuado, qualquer uma das 3.
nem que seja uma pequena deficiência, deficiências relevantes, inexistentes ou totalmente adequadas. Gente, para quem está familiarizado com o mapa de risco, está tudo bem. Para quem não está, isso aqui não é nosso. Né? Mapa de risco existe há muitos anos, não é assim? Olha só, então, nós dizemos que para as 3 condições de baixo, é uma condição de risco acentuado. Se você tem um problema no ambiente e o risco que produz correspondente àquela doença, você tem um controle adequado, mas com pequenas deficiências, o nexo está feito. Certo? O nexo está feito. Se o controle já é deficiente ou inexistente, nem se fala. Para as 2 primeiras condições, não. Eu até fiz questão de colocar outra matriz de risco. Tem gente que usa matriz de risco de 4x4, 3x3. Não interessa, vocês vão perceber que todas elas, a lógica é a mesma. Você tem um nível que é adequada com boa eficiência e o restante é inadequado. Certo? Essa é a nossa referência que vai muito nos ajudar. Mas eu gostaria agora que vocês, com atenção, olhassem aqui comigo. Para você definir se um risco, vamos voltar no ruído, se um ruído, ele é ou não um risco acentuado, né? O médico do trabalho, toda vez que ele se contorce na cadeira dele lá, aparece uma perda auditiva padrão PAIR, um trabalhador que trabalha no ruído, ele vem, mas isso é ou não é do trabalho? Moço, não fica ansioso que você vai resolver, isso não é da sua cadeira, do conforto do seu ar-condicionado no consultório, não é. Você vai ter que conversar com o programa de conservação auditiva e perguntar, olha, isso aí está sendo monitorado com frequência? Ah, muito bem. O EPI que está sendo usado, ele tem CA, ele é certificado pelo Ministério. Ah, sim, tá. Existe treinamento? As fichas, não, está tudo em dia. Né? Tá. EPI, você tem tudo documentado. Quando você chega à conclusão final, se é um risco acentuado, você abre a CAT. Foi lá. Se não é, você não abre. Ou seja, você não pode sofrer olhando para uma perda auditiva de um trabalhador que trabalha ficar olhando para o audiograma dele, né? A audiometria que foi feita, e olhar, isso é ou não é. Não é ali mais que você vai ver. O padrão PAIR dela está ali, você já viu, não precisa olhar mais. Você tem que olhar agora para o conjunto, certo? O conjunto da obra, que é o PCA que vai te responder. Então, observa só. Da mesma maneira, você tem, eu vou falar sempre com ruído, porque depois nós vamos falar só do psicossocial, para entender melhor. O agente ambiental ruído está lá, mas para você definir que é um risco ambiental, você precisa que um higienista, um engenheiro de segurança, ou um médico de trabalho, quando ele gosta, né, vai lá fazer a dosimetria e dizer, aqui existe o risco ambiental. No caso da ergonomia, um risco psicossocial, você vai ter uma ferramenta ergonômica, nós usamos a voz do cliente, né? Ou outros questionários, outras ferramentas que você usar, para dizer que existe o risco ambiental. Agora, atenção, a existência do risco ambiental, como vocês viram lá agora mesmo com aquela audiometria, aquele audiograma com a perda auditiva que não era do trabalho, pelas razões já expostas, eu preciso saber agora se esse risco ambiental é acentuado ou não. Como é que eu vou dizer se ele é acentuado ou não? É um risco que não é quantitativo, ele é qualitativo, mas pior ainda, ele é subjetivo. Gente, nós vamos desfocar, lembra do conceito do risco que nós dizíamos lá? O conceito de risco psicossocial está no efeito. É qualquer agente ambiental que cause ou insatisfação no trabalho ou transtorno mental. Então, olha só, quando nós olhamos para o quadro de probabilidade, se você tem um problema ambiental lá, não tem crescimento, plano de carreira na empresa, etc. Vamos dar um exemplo assim, esse foi um agente, né? Ou, enfim, outra causa qualquer, não houve treinamento, vamos supor assim, né? Você tem lá um risco psicossocial, eu agora preciso ver onde que esse risco se enquadra, se é no 1 ou 2 ou 3, 4, 5, se for o 5, né? Por 5. Se for o 4 por 4, eu vou ver se é no 1 ou se é no 2, 3, 4. Aí eu consigo dizer se é um risco acentuado. Eu estou querendo dizer o que com isso?
Se você tem um transtorno mental e aquele risco, eu vou dizer a ferramenta que nós usamos, a voz do cliente, eu detectei que aquilo lá existe uma falta de confiança com a chefia, 80% dos trabalhadores, certo? Muito bem. E eu não consigo resolver. Enquanto eu não resolver esse problema, o indivíduo que apresentar um transtorno mental ali, que as medidas são inadequadas, ou não tem medida. Enquanto isso acontecer, eu posso registrar uma CAT com segurança. Certo? Se estiver nos 2 primeiros grupos aqui, eu não vou registrar a CAT. Observa só, mas para isso eu tenho que ter, agora atenção, colegas médicos do trabalho, atenção, nós temos que ser mais exigentes. Empresa grande, porque nós não temos um programa de conservação auditiva, um PCA, um PCR, um programa de conservação respiratória. Nós temos que ter um programa de conservação de saúde mental. Ou seja, nós temos que ter uma equipe multidisciplinar para definir. Não é você do seu consultório que alguém fala assim, doutor, esse indivíduo está com um quadro depressivo agora, já tem muito tempo, o senhor não decide se é ou não é do trabalho. A pergunta está mal, ela está bem elaborada, mas está mal dirigida, não é para você. Você tem que dirigir essa pergunta para uma comissão para ver como é que é esse conflito no trabalho, certo? As medidas que estão sendo implantadas são suficientes ou não? É baseado nisso que você vai dizer se é ou não é do trabalho. Observa aqui para nós. Nós dizemos assim, o que é essa comissão permanente multidisciplinar ou PCSM? O que é? Ela vai elaborar, vai registrar os riscos psicossociais, vai fazer a matriz de risco, certo? E olha os membros, atenção, assim como no PCA, eu vou dar o exemplo que esse aí todo mundo fica à vontade, você tem tudo, fonoaudiólogo, médico do trabalho, higienista, técnico de segurança, engenheiro de segurança, você tem uma porção de gente para lá, né? Nessa equipe, o que é sugerido por nós pegamos isso aqui, experiência de colegas, né? Quem sugeriu isso aqui, eu até prometi que não ia dizer, mas é positivo, eu posso até dizer, um grande amigo, Reinaldo, engenheiro de segurança, numa equipe, né? Foi um trabalho fantástico, uma sugestão fantástica. Nós temos que ter aqui ergonomista, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro, psicólogo, advogado, Lens. Mas como advogado? Moço, dos 3 sinistros para cima, nós temos assédio moral. Lembre-se que assédio moral não é acidente do trabalho. Ele não tem transtorno mental ou físico. Beleza, mas o assédio moral pode trazer um quadro depressivo, uma dor no estômago. Moço, se ele tiver isso, ele tem o assédio moral e mais uma doença ocupacional. Pode ser física ou pode ser mental. Mas o assédio moral, ele é um comprometimento do patrimônio jurídico do trabalhador. Então, você tem que ter um advogado no grupo. A empresa grande, o setor de advocacia agora não vai ficar só olhando com reclamação trabalhista, certo? Só cuidando, não. Ele vai ter que participar disso aqui. E o gestor, o dono da empresa, muitas vezes um preposto, pode ser um diretor, depende do tamanho da empresa, né, gente? Ele tem que participar. Você pode recrutar os profissionais, etc. Isso é a sugestão que nós temos. Assim como existe o programa de conservação auditiva, nós temos que ter agora o programa de conservação de saúde mental. Senão o médico vai segurar nas costas dele um ônus de dizer isso é do trabalho, com a bola de cristal dele, né? Isso aqui não é do trabalho. Não é possível isso, né? Olha só. Então, nós dizemos assim... O registro da CAT, para definir a presença de perigo, o risco psicossocial, /psicossocial, o ergonomista faz. Eu vou falar para a nossa ferramenta que nós usamos, nós aplicamos a voz do cliente e temos lá percentual de pessoas insatisfeitas. Ora, tem 80% está insatisfeito com o fator remuneração. Ora, fator remuneração, um perigo, a baixa remuneração, um risco. Nós temos já definido, certo? Muito bem. Mas ele é um risco acentuado ou não?
Ou seja, isso agora, quem vai definir a presença do risco acentuado já não é mais o ergonomista. Assim como quem vai definir se o risco acentuado não é quem pôs o dosímetro lá no indivíduo que trabalha com ruído, certo? Ele só falou o ambiente. Ali, o tempo que ele trabalha, a dose de exposição é essa. Agora, como ele expõe, com quais proteções, enfim, todos os cuidados que nós falamos aqui, é uma comissão que responde, certo? Aqui é uma comissão que vai responder através dessa matriz de risco. Então, essa matriz de risco, todo mundo brinca de trabalhar, isso é uma coisa... Agora, todo mundo tem que se debruçar sobre ela, porque na hora de definir essa matriz de risco, que nível de probabilidade que é, se tem medida adequada ou não, vai ser uma comissão que todo mundo vai assinar junto. Certo? Vai assinar lá, todos que fazem parte aqui, ó, ergonomista, médico de trabalho, enfermeiro, o dono ou preposto que tiver, todos vão assinar juntos isso aqui, né? Vai ser avaliado e discutido. Muito bem, assim, nós dizemos que se você tiver uma condição de risco acentuado aqui, gente, olha, é a mesma coisa do ruído, vê se tem diferença. Você tem um risco ruído, esse indivíduo trabalha controle seguindo as normas mantidas adequadamente. Olha, é padrão para ir, mas não é aqui no trabalho. Mesma coisa, você tem um transtorno mental que se relaciona a um risco ambiental. Mas esse risco ambiental está sob controle, não é do trabalho. Agora, se não estiver, o risco acentuado, o nexo está estabelecido. Quer dizer, nós estamos falando de algo que nós vamos ter amparo técnico-legal, segurança jurídica. Olha só que coisa confortável para a gente, né? Bom, para encerrar e abrir para perguntas, que eu acho que é o melhor agora, nós temos em relação às posturas corporativas. Olha, você médico aí que está na empresa, gente, vamos ter os cuidados agora, assim, olha só, tem posturas corporativas, por exemplo, a negação, né? A empresa, não, isso não existe. Ah, não, isso vai adiar para mais um ano, isso já vem de muitos anos que estão falando, isso não acontece. Gente, o prejuízo que nós estamos tendo com isso não é só o trabalhador, é o Brasil, a Previdência Social, enfim, o SUS, o que está tendo de... a empresa com turnover, absenteísmo, o FAP que vai lá em cima, o seguro-acidente do trabalho dele aumenta, enfim, não precisa dizer, a empresa está tendo prejuízo, todos estão tendo prejuízo, mas tem corporação que é negação. Não vou mexer com isso agora, não tem tempo para isso agora, não. Existe aquele esqueleto no armário, né? Nós temos clientes aí, gente, que falam, até hoje, eles não notificam nem risco biomecânica lá da ergonomia. Oh, mas como é que você até assusta quando diz assim? Ele fala assim para nós, em outras palavras, mas para a gente traduzir para o português, claro, nosso, é o crime compensa. Ou seja, o que você teve de problema por não notificar risco aí ergonômico, biomecânico? Olha, nada. Um dia chegou aqui um auditor fiscal do trabalho, meio desajustado, estava meio aborrecido com a família, e olhou, exigiu da gente colocar, multou, mas foi uma multa barata, ficou barato pra caramba. Ou nós perdemos realmente uma ou duas ações trabalhistas, né? Mas o custo que ficou, que nós pagamos, foi muito pouco. Ou seja, e ele vai enfiando esses esqueletos no armário, certo? É uma outra postura. Eu não estou dizendo, eu não estou querendo criticar, eu quero mostrar o perfil das corporações. Eu tenho certeza que cada um está olhando para isso aqui e pensando nas empresas que ele conhece, qual que é a negação, qual que é do esqueleto no armário, e tem como fazer correto, né? Fazer a gestão, esse é o melhor, né? Muito bem. Para deixar o espaço agora para pergunta, eu queria só deixar para vocês aqui, gente, tem aqui o meu e-mail, quem quiser conversar, perguntar, viu? lescabral@yahoo.com.br, né? Se quiser também entrar em contato, meu telefone está lá no e-mail, ao mandar um e-mail para mim, te responder, meu telefone está lá. E apenas divulgar. Quem quiser aprofundar aí nessas publicações nossas aí, o livro Abracate, nossa, na 8ª edição, Limbo Trabalhista, 3ª, a ergonomia integral na 2ª edição, né?
Eu sei que a editora Mizuno divulgou agora que está na campanha de uma Black aí, com desconto de 30%, 25%, não sei, né? Que quem se interessar. Quero falar desse último livro meu, Trabalho, O Deus Manco. Olha, gente, é um livro para mar aberto, né? Mas eu vou dizer, quem é da nossa área que lê esse livro, eu acho que é um livro assim que muda, é um livro divertido de se ler, certo? Eu vou deixar para vocês, quem se interessar, vai ter a honra de nos ler. Eu acho que vocês vão gostar muito desse trabalho, né? O Deus Hefesto, que é o Deus do trabalho, que é um Deus manco, né? Mas, enfim, nós vamos marcar um dia, porque as pessoas que estão lendo o livro estão mandando comentário, perguntas. Nós vamos marcar um dia de encontro de autor com os leitores. Nós vamos marcar, nós vamos divulgar aí nas redes sociais, né? Para ficar mais fácil para a gente, né? Eu acho que vai ser bacana, tem dúvidas lá que são interessantes. Muito bem, deixa agora em aberto para quem quiser fazer. Outra coisa que eu queria comentar, que já nós vamos abrir também um curso que vai ser dirigido para a empresa. Ela escolhe 1 ou 2 trabalhadores da empresa dela e nós vamos ter um grupo como aplicar a voz do cliente do início até o final, ensinando do início ao final, né? Como é que ele manda a ferramenta via o Google Drive, como é que depois ele avalia essa ferramenta, depois é feito tudo por um WhatsApp, um grupo, uma audioconferência. É um trabalho muito fácil de ser feito, tornou muito fácil o nosso trabalho nos CISs psicossociais. Mas já eu vou divulgar isso também, não está pronto ainda não. Eu deixo agora a promessa nossa, os minutos finais para a pergunta. Muita informação, muita coisa para estudar, acho que agora foi denso. E alguém tem alguma pergunta que gostaria de dirigir ao Dr. Lenz? Esse é o momento. Professor, só me ouve? Pois não? Eu gostaria de perguntar para o senhor, pensando um pouquinho a respeito do limbo previdenciário, que eu acabei, inclusive, aí de ver uma das publicações, e eu queria saber, em especial, a gente falando de riscos psicossociais, como é que o senhor enxerga como isso vai evoluir? E queria compartilhar também o meu entendimento a respeito de limbo, não sei se compartilha com o seu, em que, infelizmente, qual é a sua percepção do impacto disso? Não sei se o senhor compartilha da mesma opinião que eu. Eu, particularmente, entendo que o limbo foram muito infelizes na definição do limbo, porque esqueceram do papel fundamental de um personagem muito importante, que é quem afasta o trabalhador, que é o médico assistente, via de regra. Tiraram a figura do médico assistente, criou-se esse limbo, né? Então, eu queria ouvir sua opinião. Como é que o senhor enxerga que vai ser o limbo, sob o ponto de vista agora, com toda essa nossa necessidade urgente de mensurar, criar comitês multidisciplinares para poder fazer essas definições dos NECs? Certo. Com quem eu estou falando? Doutora Eve. Ceará, Fortaleza. Uhum. Eze, seu nome? Eve Ené. Eze, isso. Com muito prazer, Eze. Olha só, prazer. Eu vou te responder não só para o risco psicossocial, vamos falar do limbo trabalhista, né? Para mim, um limbo trabalhista tem um conceito até maior, Eze. Eu tenho um livro que chama Limbo Trabalhista, né? Uhum. E que não é o mesmo limbo trabalhista do Mendanha, né? Que o livro do Mendanha, aliás, nós temos muita coisa em comum com o meu livro, Limbo Trabalhista. Eu tenho a honra de ser prefaciado por ele. Ele escreveu o prefácio do meu livro. O conceito meu de limbo trabalhista ele é maior do que isso, né? Mas olha só, vou responder a sua dúvida focando o limbo trabalhista previdenciário. Eu discordo de você e vou te explicar por quê. Não é o Lenz que discorda de você. Olha só, quando você tem um trabalhador que passou do 15º dia de trabalho, certo? Uhum. Você agora tem uma interrupção contratual que quem é o responsável por ele agora é a Previdência Social. Não é mais o médico do trabalho, é a Previdência Social. Ela que vai definir
o tempo de capacidade laboral. Não é a Previdência Social que vai definir o remédio que ele vai tomar, o prognóstico, o diagnóstico, não é isso. Ela vai olhar a capacidade laboral e vai dizer o período de capacidade laboral, o antigo SD, benefício, né? Agora, o nome, graças a Deus, foi corrigido, né? O benefício que ele recebe é assistência social. Muito bem, é o INSS. Moral da história, ele tem a autoridade para definir se vai ou não vai voltar, certo? A opinião do médico assistente é importante? Claro que é importante. Do médico do trabalho, de todo mundo é importante. Mas a definição aí agora, o trabalhador é um segurado. E a seguradora é o de dizer, sim, ele vai continuar afastado, ou então não vai continuar afastado. Ela tem essa prerrogativa. Agora, o trabalhador pode recorrer? Sim, pode recorrer. A empresa pode recorrer, né? Nós falamos que na relação trabalhista, ou a relação tripartite, né? Nós temos lá empregado, empregador e governo. O INSS faz parte desse grupo aí do governo, né? O INSS que entra em Ministério do Trabalho, INSS, etc. Tal. Então, o que eu quero dizer? Esse limbo trabalhista é um problema, sim, né? Que, olhando para a gente, que sempre cuidei de empresa, eu sempre tentava tratar a situação pensando assim, olha, tudo o que acontecer nesse limbo trabalhista, se a empresa bater o pé e simplesmente dizer assim, olha, o INSS falou que ele tem condição de voltar ao trabalho, né? Independente se é risco psicossocial, para qualquer outra situação. E ele tem que voltar, e se ele não voltar, eu não vou pagar o salário. Gente, quando esse trabalhador voltar, se é que um dia vai voltar, ao ajuizar uma ação, existe um grande risco de um passivo trabalhista da empresa, 1, 2, 3 anos depois, ela tem que pagar isso tudo retroativo. Então, a empresa tem que ter uma postura de gestão essa, sabe? Ela tem que olhar qual é o risco disso, certo? Aí já sai até do nosso foco, né? Eu estou falando agora como gestor, entendeu? Como é que a gente conduzia essa situação? Eu avaliava o risco daquela situação. Esse é o ponto mais alto, certo? Então, para risco psicossocial, para qualquer outro risco, é um problema o limbo trabalhista previdenciário, que é o que você se referiu, né? E que ele deve ser tratado com um olhar de gestor, não só de médico do trabalho, do engenheiro de segurança, do ergonomista, do médico assistente, não. A empresa que é o responsável por esse trabalhador, o ônus vai ser dela. Não sei se respondi, se ajudei, viu? Respondeu, professor. Muito obrigada pela oportunidade. Por nada. Obrigado aí aos convidados pelas perguntas e vamos encerrando aqui a sua apresentação e agradecendo a sua participação, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite.